Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira, programa 005. Agora aquecido pelo último debate TND. Nós vamos fazer uma análise hoje aqui dos candidatos, suas respostas, suas performances e nosso entendimento, obviamente, né, Nicolas? Boa noite. Boa noite, Ian. Chegamos ao 5º episódio do Polilógica. Prazer ter todos vocês conosco. Mais uma quinta-feira, tem aqueles que assistem depois. Aí dá para dar bom dia, boa tarde também. Olha, o debate, eu acho que deu start na campanha, aquele que a gente estava pedindo, né? Não está aquele calor ainda. Nós conversávamos aqui no bastidor que temos uma certa saudade dos vermelhos contra amarelos, aquela confusão. Mas o debate já certamente levou a campanha daqui para cá, né, Jean? Porque as coisas começaram a ficar mais claras para as pessoas, assim. Vai ser legal esse podcast de hoje. E a semana também começa aquecida, porque o candidato Carlos Chiodini já está com praticamente o seu limite total de gastos depositado na conta. O MDB e a União Brasil foram bastante generosos. Ele já conta com mais de R$2.200.000 em conta, né, para financiar aí sua campanha e sua coligação. Em contrapartida, o Osmar Teixeira parece que só tem R$89.000 até agora depositados dos fundos e doações, e o Robson Coelho apenas 90 mil. Isso também é um fator de aquecimento da campanha, né? Quer dizer, quando o dinheiro chegou, né, os candidatos a vereador começam a ficar mais animadinhos, se receberem, né, o dinheiro. Mas começa a ficar mais animadinho e tal. Então temos aí Chiodini largando na frente com 2.200.000 no bolso, já na carteira, né? E o resto ainda correndo atrás da máquina. E quanto ao debate, Nicolas, o que tu achou ali como a primeira análise ali? O método foi bacana, assim? Diferente, né, Jean? Diferente. Eu gosto mais os três aparecendo na tela, eu acho mais bacana. Eu não sei o que levou a ND a fazer daquela maneira, mas não ficou ruim, ficou legal sim. Sorteava, um vinha, o outro respondia para esse, depois girava, né? Eu prefiro do outro jeito, todo mundo de frente, mas não ficou ruim, ficou legal. Mas esse tipo de formato também, às vezes, tira o candidato da discussão, às vezes, que ele está mais bem preparado, né? Porque às vezes o cara está mais preparado ou estudou mais porque é mais complexo. Questão de saúde, questão de educação e tal. E acaba, claro, que todos acabaram respondendo de alguma forma, mas o direcionamento acaba tirando. Por exemplo, eu senti a ausência forte da questão da cultura, da questão do esporte e lazer, da questão... Tem vários setores que atingem nichos importantes da nossa cidade que foram completamente preteridos, inclusive das perguntas e do sorteio. E também eu não sei por que a imprensa insiste em separar transporte público de mobilidade. Quer dizer, acaba usando um bloco inteiro, aí fala de mobilidade, daqui a pouco volta a pergunta sobre transporte público. Não quer dizer que mobilidade é transporte público. Então, assim, eu acho que é bem confuso. Não sei se é porque é uma temática que a imprensa acha importante, a comunicação, né? Acha importante tratar em separado, mas, sinceramente, eu senti, além dessa questão que eu acho errado, mobilidade é um contexto, mobilidade é uma forma de atender a população para lhe dar conforto na ida, na vinda, no ir e vir, né? E também senti falta dessa questão da cultura, do lazer, do esporte, várias temáticas que atingem vários nichos da nossa cidade foram preteridos, né? Eu também achei, a expectativa que fica é que ainda existirá, né, um outro debate da própria ND, porque esse foi na plataforma virtual deles, acho. Salvo engano, outro marcado para o dia 28, se eu não me engano. E aí TV aberta, né? Talvez mude o formato, talvez mudem as perguntas, assim fica a expectativa. E a Rádio Univale também começou uma série de sabatinas essa semana, entrevistando também os 4 candidatos, e vai ter um debate também, acho que na última semana da eleição, que vai ser um debate pela rádio. A expectativa é que nesses debates a gente possa ter um pouco mais de incremento nesses assuntos que eu concordo ficaram de fora no primeiro.
Mas é compreensível, em certa medida, porque a televisão também tem o espaço é curto, né? Os candidatos também vão para falar o que querem, são preparados para isso e tal. Tem pesquisas qualitativas, sabe aquilo que está pegando mais para a população e não. Mas, enfim, fica a expectativa de que nos próximos a gente possa ter um pouco mais de assuntos abordados e a gente consiga, ao final, então, ter praticamente todos os temas, pelo menos os mais importantes, compreendidos no debate. Mas eu quero dizer, Jean, que me chamou a atenção, assim, e aqui vai uma crítica ao Caleb, que é um excelente apresentador e comunicador, mas ele interrompeu o candidato Chiodini quando ele fez uma pergunta ao candidato Osmar Teixeira sobre a participação dele no governo e um inquérito civil, policial, não tenho certeza, que ele teria respondido por não bater ponto. Por que eu falo isso? Porque eu não sabia disso. E aí, quando ele perguntou, eu queria entender o que aconteceu. E o Caleb cortou, disse que não podia fazer esse tipo de pergunta, o Chiodini ficou meio vermelho, parou, e depois o candidato Osmar se justificou, disse que o inquérito foi arquivado e tal, mas ficou faltando para mim. E eu penso que essas coisas são importantes de serem ditas, né? Porque nós já falamos aqui sobre a questão da velha política e está todo mundo tentando tirar os velhos do seu lado, mas a verdade é que os 3 principais candidatos, pelo menos, têm as suas velharias do seu lado. Eu falo isso não pejorativamente e assista o podcast anterior para entender que nós acreditamos que a experiência é um fator importante para estar anexado às candidaturas, mas eles estão tentando esconder, e o 4º candidato é a própria velha política encarnada, então não tem muito o que dizer. E ali era um momento exatamente da gente saber, né, quem que participou do governo de quem, fazendo o quê, como que foi, e eu acho que isso não ficou claro para as pessoas, e a ideia que está sendo vendida de que eles são limpos e que nasceram agora, ontem, e chegaram agora na política, parece que fica virando verdade, quando na verdade não é. Eu tenho um conhecimento superficial sobre essa questão, pelo menos dos fatos, é que o Osmar Teixeira, todo mundo conhece ele há muitos anos como funcionário do Grupo Brasil Esperança ali, Sim. TV e rádio. Né? E ele ocupou um cargo na educação, foi colocado à disposição na FEAP, que era coordenada por uma pessoa que também era vinculada ao Grupo Brasil Esperança, filha da Alice Barbeta, não sei o que Barbeta. E a denúncia foi que ele não aparecia para trabalhar, que ele ficava no Brasil Esperança. E aí foi aberto um processo administrativo e depois foi encaminhado, que é normal, para o Ministério Público, e segundo o Osmar foi arquivado. Eu não acompanhei isso no Ministério Público, mas segundo o próprio candidato... Isso foi entre 2016 e 2020, provavelmente. Ali no começo do governo do prefeito Volney. E foi isso que aconteceu. Também não entendi por que ele impediu a pessoa de perguntar, mas não impediu de responder. Não, porque eu considero a pergunta super importante, porque eu francamente não sabia que o Osmar tinha participado do governo do Volney. O que eu tenho visto, e isso esteve no debate, está nos programas de TV, tentando empurrar que o PL, por exemplo, participou do governo. Isso é um ônus que o Robson, de fato, tem que explicar. Ele e o Rubens, de fato, nunca estiveram, se foram oposição, mas o PL participou do governo e ponto, não tem como esconder isso. O Chiodini é a própria sucessão, embora ele esconda o principal cabo eleitoral dele, que é o Volney, ele é uma sucessão, ele é do MDB, ele é a sucessão do atual governo. E o Osmar, essa versão de que ele estava limpo nessa história me parecia muito verdadeira. E aí, quando veio a pergunta, e agora estou esclarecendo, está claro que não é. Ele participou, então, dos 4 primeiros anos do governo Volney. E por isso que é bom os debates, ou são bons os debates, porque a gente se informa de questões que, às vezes, a narrativa torna a verdade diferente, né? Não, é fato como tem. O Grupo Brasil Esperança sempre teve um candidato. Sim. Né? A 106, a Rádio 106, ela sempre foi uma rádio muito ouvida em Itajaí, líder de audiência, principalmente jornalismo. E ela destacou o Rubens Agioletti, destacou Osmar Teixeira, né? O Rubens depois até fez uma continuidade na Rádio Luz da Manhã, da Cida, mas assim, ele se destacou e
e explodiu a sua popularidade através da 106. Então, quer dizer, o bispo José Carlos Francilino sempre teve candidato, né? Eu me lembro, por exemplo, de candidaturas do Grupo Brasil Esperança desde a época do Cleiton Batschauer. Foi o primeiro. Fernando Francilino. O próprio Fernando Francilino, que aconteceu toda aquela situação, não quer mais saber de política. Meu amigo e tal, mas não quer mais saber de política depois daquela, assim. Seguiu outro caminho, seguiu sua vida naquilo que era para ser, que estava desenhado para ele, escrito. Agora, o Grupo Brasil Esperança continua. O Osmar, hoje, o vínculo dele é total com o Grupo Brasil Esperança. Grato por isso, ele deve ser, porque foi o que deu todo o espaço para ele, e claro, com a capacidade dele, com o carisma dele, conquistar o que ele tem conquistado aí, que a gente tem visto. Mas é o que eu digo, assim, me incomoda muito essa coisa de todo mundo querendo esconder. O que eu vi no debate, a primeira impressão que eu tive no debate foi essa, quer dizer, era um monte de armário abrindo e caindo cadáver. Cai um cadáver daqui, todos foram constrangidos de alguma forma, né? O único que não quis de jeito nenhum abrir o armário para aparecer quem está por trás dele foi o Chiadini, mas todo mundo sabe, né? Então não adianta, eu acho que está na hora de as pessoas identificarem. Até teve um corte essa semana do nosso último programa, quando eu falava da experiência, né? Eu não tem que ter vergonha da experiência. O Volney tem que esconder o Volney. Por quê? O Volney tem os defeitos dele e tal. Hoje, eu, por exemplo, não tenho mais relacionamento com ele, não pretendo ter, porém, o cara tem uma porrada de virtude, Por que esconder o cara? Por que não mostrar o cara? Qual é o problema? Eu não sou ninguém perto da história do cara. Então, assim, eu me recolho no sentido de fico na minha, porque Volney é Volney Morastones é uma história. Por que esconder? Como Jandir Bellini tem, como o Zé Carlos Francilino deve ter, como... Assim, tem que respeitar. Por que não mostrar? Qual é o problema? Porque vão falar mal, porque esse não gosta, aquele não gosta, conquistava... Não, o que é teu é teu. Eu sempre digo uma coisa, assim, tem 3 tipos de pessoas na política ou numa eleição. A que não é tua, mas pode ser, a que não é tua e não vai ser nunca, e a tua. Né? Então, assim, não adianta. Hoje nós temos 3 grupos, praticamente, disputando a eleição, que é uma inovação, que vem de 2016 para cá, e esses 3 grupos têm história. Não adianta querer tapar, querer esconder. Né? Outro dia o cara está dizendo isso para mim, mas qual foi o primeiro partido do Rubens? Eu não lembrava, eu fui pesquisar, foi o PSB. Quer dizer, o cara optou pela direita, foi seguindo, acreditou naquilo que foi entendendo e migrou. Mas é um partido de esquerda. Né? Então, todo mundo, não é uma questão de interpretar isso ou de falar isso na narrativa como se fosse cadáver no armário. Acho que cadáver no armário é crime, é sujeira, é fraude, é pilantragem. Né? Agora, experiência, todo mundo errou e todo mundo acertou. Todo mundo que errou, fez. Trabalhou. Que é fácil não errar, não fazendo nada. Né? O cara tentou de alguma forma. Fez. Então, eu acho que o debate começou, ou foi permeado muito por essa questão de quem tem mais cadáver no armário. Eu achei esquisito, assim. Tenho certeza que muita gente não curtiu. Não, exatamente isso. E nos dias de hoje, esconder cadáver é praticamente impossível, né? Eu tenho recebido já nos meus WhatsApps, por exemplo, informações porque o Osmar Teixeira tem como cabo eleitoral o prefeito de Chapecó, o João Rodrigues. Então já recebi vários WhatsApp colocando aquelas condenações que ele teve, que foi preso, que não sei o quê, né? Nessa questão de trabalhar no governo também fotos e tal. Então, isso vale para o Robson com a questão do PL, isso vale para o Chiodini com a questão do Volney. Todos eles tentam esconder esses cadáveres, mas esses cadáveres estão aparecendo diariamente no WhatsApp das pessoas, nos Telegrams da vida, nos WhatsApps da vida. Então, eu acho absolutamente... concordo, na verdade, completamente contigo.
Ficou assim, mas talvez, a parte que eu não concordo é essa, assim, talvez fosse necessário, nesse primeiro debate, isso acontecer. Sabe, peraí, vamos tirar essa máscara aqui, que eu vou tirar a tua, que eu vou tirar a tua, porque são 3. E as máscaras caíram. Essas máscaras não são necessariamente... não estavam necessariamente escondendo alguma coisa ruim. E aí, nesse aspecto, eu concordo totalmente contigo, porque todos eles têm grupos, todos eles, nesses grupos, têm pessoas com virtudes e com defeitos, uns mais, outros menos. A população precisa conhecer exatamente para fazer a melhor avaliação. Então, nesse aspecto, eu acho que foi importante também para, sabe, botar todo mundo no chão e só, é assim que é e vão para frente. Agora, caminhando aqui na nossa conversa, o debate teve consequências já nos programas eleitorais, né? E nas postagens nas mídias sociais. O candidato Chiodini, por exemplo, ganhou na justiça um direito de resposta, ou de que o candidato Robson tirasse do ar postagens de que ele disse que ele votou contra determinada lei que prejudicaria Itajaí, quando na verdade ele votou a favor. Então... Mas ele não pediu direito de resposta na hora sobre isso, né? Na hora também, talvez ele tivesse em Talvez dúvida, ele nem lembrasse o que será ele que eu votar. votei contra ou a favor? Até porque o Robson acusou ele de ter comparecido só 55% das sessões. E aí ele disse que não também, que justificou e tal. E eu acho até que o Robson estava querendo se referir à reforma tributária, que de fato, quando implementada, vai trazer consequências negativas para a cidade, né? Não sei se ele queria dizer isso, sei que errou, né? Errou e errou feio. E isso já foi explorado imediatamente pelo candidato que naquele momento se sentiu ferido, né? E nesse caso, com toda razão, porque se foi um erro de informação, esse erro precisa ser apurado e as pessoas precisam saber o que é a verdade. Mas o que ficou legal foi isso, o debate já virou assunto, né, durante a semana, nos programas e nas postagens nas redes sociais. Achei isso bacana. Eu não sei se talvez eu seja exigente demais ou politizado demais ou de menos, mas eu não saí dali confiando de maneira... E nenhum dos 3. Assim, de maneira útil para o meu entendimento, assim, não... eu achei que o debate do Porto foi muito raso. Falta falar algumas coisas do Porto, sabe? Tem muito cadáver, né? Essa questão de que uma empresa que ninguém conhece ganhou uma licitação, não trabalhou, não entregou. De repente, a ANTAC, ou o Tribunal de Contas da União, entrega esse contrato para a empresa dos irmãos Batista, depois do PT ganhar a eleição, do governo federal, e faltando praticamente 6 meses para acabar esse contrato, a empresa vem para cá com 4, 5 linhas, não sei o quê, tal. Lógico que ela não vem para ficar 6 meses. Então, quer dizer, será que já tem um acordo anti-lei, anti-processo, para renovar esse contrato? Até quando? E quando que Itajaí vai ter o edital definitivo? Acho que falta esse debate. Eu não sei por quê. Todo mundo está com medo desse debate. Eu não teria medo de questionar, de ser socrático no sentido de, escuta, o contrato está acabando. Aí vem uma empresa para cá, traz 4, 5 linhas, não sei o quê, 50 mil containers, 30 mil containers, sei lá o quê. O contrato já vai acabar. Já está articulado para ir renovando até quando? Isso é contra a lei, tem que fazer o edital, tem que fazer a concessão. Esse edital tá quantos anos aí para sair? Não, ninguém sabe no Brasil, na República Federativa do Brasil, ninguém sabe fazer um edital de concessão de 2 terminais portuários. Então, assim, esse debate faltou. Sim. Como eu disse no começo, faltou cultura, faltou lazer, faltou esporte, mas a nossa economia gira em torno daquilo ali. Quer dizer, nós vamos ter que viver com esqueleto até quando? Qual é a segurança que o trabalhador tem? Qual é a segurança que a economia tem? Qual é a segurança que as empresas que se programam e precisam de planejamento de médio e longo prazo têm? Quer dizer, nós vamos depender de uma amizade dos irmãos Batista com Lula e nós não vamos ter uma segurança jurídica, uma segurança... Por que ninguém quer fazer esse debate? Não sei, já. Eu sei que tanto a candidatura do Robson quanto a candidatura do Osmar estão tentando dizer de todas as maneiras possíveis que eles não têm nada a ver com o Lula, que o Lula é outra coisa, que não sei o quê.
O Chiodini não diz nem que sim nem que não, ele fica em cima do muro. Ele diz que só tem as digitais dele. Hora vem para cá, hora vem para lá. Então, assim, concordo. O tema do Porto está superficial demais. O tema do Porto é o tema central da cidade de Itajaí há 30 anos, se não mais, se não há 100, não é? É porque a gente teve o período da pesca, da madeira, mas enfim, se não há 100, é a principal questão. E não está sendo debatida. Se tem alguém que sabe fazer um edital no Brasil, e essa foi a tua pergunta, eu acredito que sim. Mas quem fez o edital de Itajaí é um irresponsável, se não um criminoso, porque todos têm culpa. O governo Bolsonaro tem culpa porque deixou correr e não fez. O governo municipal tem culpa, como tem as entidades de classe da cidade, a classe política, porque ao observar que o contrato estava acabando, também ninguém pressionou o governo federal para que saísse definitivamente ou pressionou pouco. Tem culpa principalmente os deputados federais, incluso aí o tal do Chiodini, que diz que resolveu o problema do Porto, não resolveu coisa nenhuma. Criou, foi um problema de insegurança jurídica, eu vou usar o teu termo, do tamanho do mundo, né? E tem culpa o governo Lula, evidentemente, porque fez um edital mal feito, que qualquer um, e qualquer um é qualquer um, podia participar de um edital para tocar um contrato emergencial do Porto por 2 anos. Então, assim, foi uma atrapalhada atrás da outra, uma atrapalhada atrás da outra, que se alguém não chegar e dizer assim, ó, peraí, vou pegar essa rédea e nós vamos resolver esse negócio. E para resolver esse negócio, tem que se relacionar com o governo federal. Pode gostar do Lula, não gostar do Lula, ser contra, não interessa. Vai ter que ir a Brasília e vai ter que criar um edital definitivo. Eu acho, Jean, francamente, que a JBS é a menos culpada nessa questão toda. Ela foi lá, viu uma oportunidade. Essa empresa Amada Araújo, eu espero estar errado e ter que me corrigir um dia, mas ela participou do edital para vender o contrato, né? E foi lá, participou e vendeu. A JBS viu a oportunidade e comprou. O que eu acho que a JBS quer? Ela quer poder participar do edital definitivo, quer fazer acervo para poder se tornar uma operadora, muito provavelmente em parceria com uma grande operadora do mundo. Isso é ruim? Pode ser e pode não ser. Pode ser bom, a depender de como as coisas vão acontecer daqui para frente. Mas as coisas daqui para frente têm que acontecer. E aí você tem toda a razão. O Chiodini diz que não fez coisa nenhuma, e se fez errado, porque o resultado que nós temos é um resultado ruim. O Robson esteve na Secretaria de Portos, então ele tenta, só que não tinha nada a ver com o Itajaí, de fato. A Secretaria de Portos do Estado cuida de outros portos, mas ele está sendo cobrado, e aí o que foi feito? Não está sabendo dizer. O Osmar foge desse debate, porque é um debate que ele pouco tem a acrescentar, porque pouco teve de gestão sobre ele durante esse período. Mas os candidatos vão ter que vir a público e vão ter que falar. Eu concordo, falta falar de Porto e falta dar uma solução definitiva para o Porto. Vai ter autoridade portuária municipal ainda, ou nós vamos acabar com a autoridade portuária, nós vamos criar uma... Quem vai custear a dragagem? Vai ser passado por iniciativa privada? Não vai? Estava certo o edital do Bolsonaro, que dizia que quem ganhasse a licitação é quem tocaria a dragagem, e isso vai ser repartido entre os terminais privados, porque vão ser todos privados ou não, ou vai ser o público que vai fazer. Há uma série de questões para dar segurança jurídica que precisam ser debatidas e que não foram debatidas nos debates e que não estão sendo debatidas nos programas. E quando estão a partir de mentiras ou narrativas que a gente sabe que não vão levar a lugar nenhum, porque é só tentando trazer para si algum louro que a cidade sabe que não existe, né? Essa questão está na hora de fazer. Por que todo mundo esconde? Porque, não, assim, ó, o que eu sou contra não é que, por exemplo, a JBS é a maior produtora de proteína do mundo. Ela faturou 360 bilhões em 2023 e tal. Eu tenho acompanhado. Não é questão da empresa ter qualidade ou não qualidade. Agora, sim, tem histórico de articulação política, sim, né? Com o staff do presidente Lula e tal. E, de repente, aparece aqui, dado pela ANTAC, assumindo um contrato para inglês ver, que o cara não tinha nem vassoura para varrer o pátio e tal. Então, assim, vamos botar na mesa isso aí, pô. Vamos discutir o que é importante para a sociedade. Não é o edital definitivo, seja 35, 50, 70 anos, mas porque daí tu traz interesses
tu puxa interesses importantes, né? Pessoas interessadas, investimentos, planejamento, pô, eu posso ficar lá 70 anos, então eu posso investir uma planilha, se eu puder ficar 6 meses, eu posso investir outra planilha. Está muito estranho isso. Uma empresa desse porte, desse tamanho, com histórico de amizade, política, né? De repente aparece para tocar 6 meses de contrato. É óbvio que já está acordado que vai ser renovado mais algumas vezes. É óbvio isso. Quer dizer, já se fala em o edital ser em maio, aí de maio vai para não sei aonde, que é de outro maio, e por aí vai. Ah, vai ter contêiner no chão? Para a eleição vai, pode ficar tranquilo que vai. Vamos botar, já começou a chegar, já deve ter uns 300 ali. A eleição vai chegar. Eu quero saber, é para a cidade daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30. Então o debate está raso. Porto é importante para Itajaí. Temos que conversar sobre Porto. Verdade, botar na mesa, discutir com a população, com a sociedade organizada e tal, o que está vendo, né? Claro, o trabalhador, a carga geral, isso e aquilo, ele quer sobreviver, né? Agora, o Porto é importante, tem que discutir. Está muito raso. Tem gente que não quer falar, quer dizer que ajudou, mas não quer ir a fundo, porque senão pode descobrir que não ajudou. Outro quer, entendeu? Outro, eu fui secretário de portos, mas não posso isso. Não, calma. Vamos falar tematicamente sobre isso, vamos botar no programa, vamos discutir com coerência isso, vamos apontar, vamos mostrar os atores desse teatro todo, vamos ver se é para bater palma ou se é para vaiar, mas vamos ver, né? Falamos de Porto demais e o debate ficou. Mas fazia parte. Era uma das perguntas, né? Não, eu acho que nós não falamos demais de Porto, não, falamos até de menos, sabe, Jean? Eu acho que a cidade precisa saber onde estavam os 3 principais personagens da eleição quando o contrato estava findando e saiu esse edital vergonhoso que saiu. O Chiodini eu sei que estava deputado federal. Tinha, portanto, relação com os ministros e até com o presidente da República, num tema tão importante quanto esse. O Robson era secretário de Portos, o Osmar era vereador. Todos eles tinham condições, estavam investidos de alguma autoridade para poder fazer com que as coisas, se não fazer, pressionar para que as coisas saíssem de maneira diferente. E ou não fizeram ou fizeram mal, porque o resultado está aí. Repito, a culpa principal é do prefeito, a culpa principal é dos 2 presidentes da República que se sucederam, a gente sabe disso. Mas qual foi a gestão que foi feita para que isso não acontecesse? Ou que isso acontecesse assim? Então, isso a cidade precisa saber, porque isso é um tema central. É uma pena até que a gente tenha pouco tempo para falar de um tema tão importante. Eu só queria complementar para não ser injusto. Claro. Já falei, não entendo nada de Porto, mas eu me considero um ótimo observador e curioso. E o cara curioso estuda, né? Do movimento do governo federal, representado pelo Tarcísio de Freitas e seus assessores, né, do governo Bolsonaro, havia uma proposta de caminhar para a privatização e tal. O grande entrave foi o embate em relação à autoridade portuária e, por consequência, cargos. Sim. Cargos municipais. Eu me lembro que eu me posicionei junto com o secretário Érico na época, e para nós gestores que cuidávamos das coisas funcionarem, né, não tínhamos... O nosso interesse era fazer com que tudo funcionasse, que serviços fossem entregues e tudo mais. Para nós, não tinha diferença nenhuma manter a autoridade ou não. Eu acho que, por uma questão macro, algum tipo de autoridade, porque o porto está enfiado no centro da cidade, tem toda uma gestão, tem caminhão, tem isso, ele causa impacto na cidade, impacto no trânsito, nisso, naquilo. Então é importante que a prefeitura tenha alguma... Porém, na questão da gestão de terminais, não tinha diferença nenhuma. Então, assim, o entrave, o atraso que veio dessa proposta, que começou, foi por causa de cargo. Ixi, entendeu? Agora, depois veio o palanque, né? Quer dizer, o Sodré foi nomeado superintendente do Porto sem ser nomeado,
Veio aquele ex-governador Pinho Moreira, que ia assumir, mas não ia assumir. Quer dizer, aqueles balões de ensaio, um atrás do outro, sabe? E agora, pô, JBS, uma puta de uma empresa, uma puta de uma marca e tal, com um puta relacionamento com o Lula e tal, só que ela não veio pela porta certa. Ela não ganhou um edital. Ela comprou um edital de um cara que eu não quero chamar de trambiqueiro, mas nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro, ganhou um edital para tocar um porto tão importante que o cara nem existia. E aí, de repente, vem essa JBS. E outra, quero te dizer que apareceu mais 2, 3 donos dessa armada aí, porque o cara tinha vendido para não sei quem, vendido para não sei quem. Era uma confusão. Sim. E aí, de repente, a JBS vem. Vou investir isso, vou investir aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porém, tem 6 meses de contrato. E tem que botar edital na rua. Alguma coisa está errada. Vai ter renovação? Vai ter. Já está combinado 3, 4 renovações. Entendeu? Até poder montar um edital. Não tem porquê a gente não acreditar nisso, né? Porque a gente se conhece como é que funciona a política. Então, é de altíssima desconfiança, porém, nós precisamos que todo mundo trabalhe, que a economia gire, nós temos que... Agora, é temporário, não traz segurança jurídica nenhuma. Essa operação da JBS no Porto Itagé é baseado num histórico de amizade que a JBS tem com o Lula, né, seu instituto e tudo mais que já foi visto, está escrito nas histórias, né, de governo. Então, vamos ver. Eu acho que Itajaí não ganha com isso, né? Temporariamente, momentaneamente, sabe aquela bala azedinha? É a bala azedinha. Vamos ver até onde ela dura. É o que eu penso. Assim. Jean, eu concordo contigo mais do que eu imaginava que eu concordava, porque eu também era não contra, mas eu entendia como tu entendia que a autoridade portuária municipal não fazia mais sentido. O que fazia sentido era tu ter um órgão gestor de conflitos, um conselho, alguma coisa, retomar o antigo CAP num modelo diferente para você gerenciar eventuais conflitos. O edital, outra coisa que eu concordo, o edital do Bolsonaro era o melhor edital, muito bom, bem feito, para empresas grandes, para grandes players tocarem aqui por bastante tempo, compreendia a questão da dragagem. Qual é o problema? Ele não foi para a rua. Esse é o problema. Ele era uma minuta bem feita, com pequenos detalhes a serem equacionados, como, por exemplo, a criação de uma autoridade municipal reduzida para gerenciar esse tipo de conflito. Talvez a questão da dragagem, uma melhor divisão com os outros players, com a Portonave, com os players a montante, para que ficasse mais justo, mais equilibrada essa relação comercial entre quem ganhasse aqui e quem já está operando. Mas eram coisas mínimas, resolvíveis. O edital era excelente, só que não saiu. Então, culpa do governo passado. O edital, esse, não pode falar palavrão, horrível, substitua horrível por um palavrão, horrível, e saiu. E aí aconteceu o que aconteceu. E é por isso que eu penso que os candidatos precisam dizer o que eles pensam. Que tipo de... Porque é o governo federal que vai fazer? Mas o que eles pensam sobre? Que tipo de edital? Eles querem continuar com editais emergenciais para a mesma empresa ficar ficando? Ou eles querem, ou eles vão defender junto ao governo federal, com a classe política, com a bancada catarinense no Congresso, defender um edital definitivo, decente, que traga, ou mantenha, enfim, mas que tenha um player, pelo menos dos 6 maiores do mundo operando em Itajaí, para que as linhas sejam regulares, para que os investimentos sejam amortizados ao longo de bastante tempo. E quando os investimentos são amortizados ao longo de 50, 70 anos, os investimentos são proporcionais a esse tempo, né? Então, eu até achava que tu pensava diferente, tu vê, a gente pensa exatamente igual. Então, a gente acaba sendo confundido por causa da peste de governo, mas eu e o Érico travamos lutas ferozes internamente, até contra o tráfico, né? É verdade. Mas é porque a nossa posição era essa, assim. A nossa preocupação era conflitos sociais e urbanos do Porto. Porque a receita do Porto, o trabalho para o trabalhador portuário e tudo mais, o trabalho para a sociedade, para o caminhoneiro, para as trades, para tudo que envolve a comunidade portuária como um todo, estava contemplado, né? A questão era fazer a gestão do conflito, né? Como tu mesmo falou. Então, mas não, aí vem a questão do cargo. Se o candidato não quer discutir profundamente o Porto,
transparente com a população e com a comunidade portuária de Itajaí, que é imensa, inserir caminhoneiros, trades, tudo que envolve a comunidade portuária, gigante em Itajaí. Se os candidatos não querem discutir isso, abram mão da autoridade portuária, vão ser autoridade do quê? Não é mesmo? É. Então, assim, não dá para entender isso, sabe? O cara, não, fica se esquivando. Então, diz assim, ó, eu vou abrir mão da autoridade portuária. Ponto. Porque se tu vai ser uma autoridade portuária, tu vai gerir o canal do porto, o canal do nosso porto, tu tem que discutir com a população e com a comunidade portuária o que tu vai fazer, qual é a tua proposta, qual é a tua visão sobre isso que está acontecendo. Né? Superficialmente, nós somos a favor do edital, tá tudo bom. E agora, Jean, durante a campanha, nós estamos tendo um problema de financiamento da dragagem. Nesse momento. O município tendo que botar dinheiro. E quem que financia a dragagem? Então, olha o tamanho do problema que nós temos, que pode ter container ali, daqui a pouco não consegue entrar e sair navio, né? Então... Tem acontecido umas coisas assim, Nicolas, até foi bom tu ter falado nisso, porque semana passada eu ainda assisti a um empresário na CPI, que eu já vou comentar o exemplo dele, mas quero pegar o do Porto primeiro. O município parou de pagar a dragagem. Mas ele recebeu. Ele recebeu o recurso da dragagem. De que fonte? Dos operadores? Sim, das tabelas? Do canal. Sim. Então, quer dizer, apropriação indébita? Mas ninguém discute como apropriação indébita. Semana passada, na CPI das fraudes de licitação na Câmara de Vereadores, foi um empresário lá. O empresário escancaradamente dizendo: faz muito tempo que eu dou projeto para o município, só que eu não faço nenhum documento, ou seja, por baixo do pano, o projeto executar para atender meus interesses e não saiu preso de lá. Então, assim, eu não entendo o que é crime. Não, em que camada da sociedade crime é crime e não é crime? E, porra, se tu pegar, eu te mando depois o cara dizendo: não, faz muito tempo, um senhor muito querido, muito, sabe, deve ser um grande investidor, nem é daqui, parece que é de Curitiba. Não, faz muitos anos que eu dou o projetinho para a prefeitura. Tá, mas tem papel, o presidente Rubens perguntou: mas o senhor fez documento? Deus, não, a gente tá... Não, mas esses projetos é para executar, para aumentar o valor dos imóveis do cara, o cara não saiu preso de lá. Então, assim, eu não consigo entender um negócio desse. Tudo tem limite. Quer dizer, faz essa obra aqui para mim, para o meu terreno de 1 milhão valer 10. Aí a prefeitura vai lá e paga a obra? Não é assim que a banda toca, nego. Então, assim, eu não sei se tinha alguma autoridade assistindo, se tinha o Ministério Público assistindo, e as coisas vão acontecendo assim, quer dizer, agora cancela o contrato, vão fazer o emergencial. Como é que tu vai conseguir fazer um contrato emergencial mais barato do que um contrato que estava em andamento com a médio e longo prazo? Sim. Como? Aí começa... E outra, para pagar com o quê? Se o dinheiro que o navegante está pagando para a manutenção do canal de acesso não está sendo transferido para a empresa, que é para pagar cargo, voltando para a história do cargo, por que não está acontecendo? Isso é apropriação indébita? Assim, na minha burrice, entendeu? Isso, para mim, o cara está tomando um dinheiro que é para uma função e está usando para outra. Exatamente isso, Jean. E para as pessoas entenderem, né, para cada navio que entra no porto paga um valor relativo, que chama-se tabela, né? Não lembro qual é o número dessa tabela que serve para dragagem, e a autoridade portuária que é responsável pela manutenção da profundidade dos 14 metros do canal de acesso para permitir os navios entrarem no porto. E essa questão do financiamento da dragagem é uma questão que também deveria estar na campanha. Repito, aquele edital do governo federal anterior, do presidente Bolsonaro, ele levava o financiamento da dragagem para quem ganhasse a licitação, que em alguma medida era injusto, porque a Portonave teria que participar disso também, por uma questão de justiça, e os terminais a montante. Mas essa questão do financiamento tem que passar pelo debate da eleição municipal. E até agora eu, francamente, não vi isso acontecer. Eles estão discutindo muito, Jean, a gratuidade ou não do transporte coletivo. Isso esteve no debate e está nas propagandas eleitorais, nas entrevistas desse início de semana. O que tu acha? Primeiro eu queria entender por que a empresa separa o transporte público da mobilidade. Eu já falei isso antes, né? Mas assim, eu acho que é todo um contexto. Quem quer discutir cidade crescendo na velocidade da expansão que Itajaí tem alcançado, tem que discutir mobilidade urbana num contexto geral.
E isso entra desde moradia, transporte, ponte, túnel e tal. Outro dia eu vi um candidato dizendo: a via portuária, depois de tantos anos, ficou pronta, mas ela acabou na mesma avenida. Ela foi feita para tirar o caminhão da Reinaldo. Reinaldo e aí volta Volta para para Reinaldo. Reinaldo. Assim, eu ainda acho que existe alguma vantagem, porque o trânsito durante toda a Reinaldo e depois só na ponte da Promenac ali, já é uma diferença. Acidentes provavelmente caíram, com certeza, né? Mas uma cidade cheia de motocicleta do jeito que a gente tem aqui é também difícil. Mas vamos lá, transporte público. Volto a falar, já conversamos sobre isso. Eu tenho muito medo dessa proposta do transporte público gratuito, porque assim, ó, o Robson usou os dados de que a empresa anterior teria 90 ônibus para atender a população de Itajaí e essa parece que tem 35, 40. E na proposta do Carlos Chiodini, no gratuito, é mais ou menos manter. Ele só quer comprar ônibus novo, né? E dar de graça. Primeiro que tem uma concessão pública aí, né? Que não sei quantos anos, se é 35, 40, 20, não sei. Né? Que não é um contrato barato de se rescindir. Porque a empresa tem um contrato de décadas para cumprir, né? E outra coisa é que o número de ônibus não aumentou na proposta. Então, o meu medo do ônibus gratuito é para justificar que é ruim. Ah, estou te dando de graça e ainda estás reclamando? Eu acho que é isso. Não acho que somos peixeiro aqui, sabemos que o papo vai ser esse. Pô, tá recebendo de graça e ainda está reclamando? Pois é, a porcaria não adianta, funcionar não adianta. E aí eu sou obrigado a concordar com o Robson no argumento dele. Dizer, vamos ver, tem um contrato para cumprir, responsabilidade. Tem um contrato para cumprir, tipo, o governo atual deu um contrato, uma concessão de décadas. Eu tenho que ver isso, como é que vai funcionar. Se eu posso dar de graça ou não. Se puder dar gratuito, mas melhorar o sistema, ótimo. Agora, se tiver que cobrar R$1,50, R$2, R$3, ou a tarifa mais barata do Estado, ou sei lá o quê, que faça, mas que atenda, né? Claro que toda a parte da integração, toda a parte de baldeação, o plano, quero dizer que o plano que eu assisti, que eu vi, que o Rodrigo Lamin apresentou várias vezes, eu achei muito interessante, porque ela trabalhava na lógica de troncos, e aí a capilaridade fazia com micro-ônibus, vans e tal, era um negócio bem bacana, assim. Eu acho que funcionaria. Agora, por que não está funcionando é uma outra questão. A ideia era boa, a ideia funcionaria. Porque depois de pandemia, tu sabe que o transporte público virou um Frankenstein. Alguém vai ter que criar uma nova situação, um novo... Agora tem ideias surgindo aí sobre desenvolvimento local de comunidades, gerar emprego para as pessoas evitarem de estar usando. Então, tem uma série de fatores que tem que discutir. Eu simplesmente, vou dar de graça, vou dar de graça, vou dar de graça. Para depois dizer, estou dando de graça, não reclama, essa porcaria, também não adianta. Né? Mas eu sinto que, talvez por pesquisa, talvez por... Eles estão muito concentrados nessa questão do transporte separado de mobilidade. Porque mobilidade é mais complexa, então todo mundo apavorado, certo, com o tempo de TV, com o tempo disso, o tempo daquilo, não quer discutir profundamente as coisas. Mas é um problema que aflige toda a sociedade. O cara que tem que atravessar para Navegantes, para trabalhar, e o cara de Navegantes tem para cá, e tem que atravessar a BR, tem que vir de Espinheiro para cá, tem que ir daqui para o Portal, para Santa Regina, é um problema de mobilidade. Às vezes, não adianta botar o cara dentro do ônibus e ele ficar 1 hora no trevo de Blumenau, parado. Vai resolver o problema dele? Não. Não adianta ter uma série de questões que se fala no superficial que não vai resolver. Então, assim, o cara chega ali na Rua Blumenau, o cara fica parado 40 minutos com o ônibus, um monte de gente dentro, 40 graus batendo no latão. E aí? Então não adianta, sabe? Então, assim, ou se discute soluções que atendam a comunidade como um todo em suas demandas, ou não adianta ficar inventando moda, bandeirinha, porque isso para mim é bandeirinha, sabe? Também acho. E, na verdade, esse crédito do que eu vou dizer não é meu, mas parece aquelas campanhas de esquerda de antigamente, né? Que vai ser tudo de graça. Então, são candidatos de direita
fazendo proposta de esquerda, porque da gratuidade de transporte coletivo aquelas propostas que a gente via nas campanhas vermelhas da década de 80, assim, né? Todo mundo vai andar de ônibus de graça. Jean, sou obrigado a concordar contigo de que o candidato, digamos assim, mais pé no chão nesse assunto tem sido Robson, que tem dito, olha, eu vou fazer estudos para em determinados momentos, dias de eventos, de jogos, etc., poder oferecer gratuidade, mas no geral o que nós precisamos é melhorar a mobilidade e melhorar o próprio transporte. Nisso ele tem absoluta razão. Ele cita o número dos abrigos de ônibus, por exemplo, que são, eu não lembro, né, mas tem muito mais pontos de ônibus do que pontos com abrigos de ônibus. Aí ninguém... Diz que é 1.300, só 300 cobertos. E quem é que vai ficar embaixo de chuva e sol? Então a qualidade do transporte coletivo, ela está intimamente ligada à qualidade da própria mobilidade, eu concordo contigo. E aí eu vou voltar na via portuária que tu citou, que é outra questão fundamental em Itajaí, né? Itajaí, nos últimos anos, a gente vai atacar o problema e começa pelo mais fácil do problema em vez de começar pelo mais difícil. Vou usar o exemplo do trevo da Antônio Raio, que é uma questão do governo estadual, não é nossa, mas ela é bem sintomática do que eu vou falar. A duplicação da Antônio Raio era uma demanda importantíssima, tudo certo, daqui até Brusque, mas existiam trechos dela que não era exatamente problema. Vou citar ali do quilômetro 12 até praticamente a entrada de Brusque. Se fosse pista única ou dupla, não faz muita diferença na questão do tráfego. Eles primeiro fizeram a duplicação inteira, primeiro a Fischer lá na parte privada, é bom dizer isso, depois o público veio fazendo o resto. E o principal gargalo, que era o trevo, ficou até hoje por entregar, e até hoje não está entregue. Por que eles não começam do trevo para depois resolver o problema da duplicação? Praia Brava. Fizeram Luci Canziani, demoraram 1 ano e 10 meses para terminar a Luci Canziani e estão fazendo a rua do lado, que é o segundo acesso para fazer o binário. Por que não faz primeiro essa aqui, deixa pronta, depois para e faz a outra? Via portuária, idem. Se eu fosse começar a via portuária, eu começaria pela ponte do rio Itajaí-Mirim, ali, quando ele encontra com o rio Itajaí-Sul, para depois fazer o trajeto dela até a BR-101, de preferência com trevo próprio, inclusive pela Mário de Arte, aquela rua, se eu não estou enganado. Então, assim, a gente vai tapando buracos, literalmente, e acaba criando ou mantendo os principais gargalos, né, nesses casos. E o que os candidatos falam? Vou terminar a via portuária. O que é terminar a via portuária? Eu gostaria de saber. É fazer um quarto trevo a BR-101 pela Mário de Arte? É construir a ponte por cima do rio Itajaí-Mirim? É continuar por onde até chegar a Caninana? Vai ter uma via paralela a Caninana, como já se falou que ia ter lá atrás, que cortaria pela metade? Ou vão ampliar a caixa da Rua Blumenau? Não sei se é mais possível. Chegou uma época que era muito possível, porque os imóveis estavam bem desvalorizados naquela região. Hoje já não estão mais, já está tendo uma reoxigenação daquela área, já fica mais difícil. Como que vai se terminar a via portuária? Explica para o Nicolas, explica para as pessoas, porque a gente quer saber. Ô, Nicolas, Semasa foi para a pauta, né? Osmar Teixeira fez uma resposta, Robson também, acho que foi um embate entre Robson e Osmar. O Semasa é outra caixa preta, né? Que tem que... Essa questão da implementação do esgoto, esquecendo da água, tem mais de 100 anos que essa tubulação de água está aí, e aí instala o esgoto, estoura as estradas tudo, daqui a pouco vai ter que instalar água, tem que estourar as estradas tudo de novo, e o esgoto também está instalado, mas não está ligado, mas cobra 80% da água. Cara, a hora que botar a pata em cima dessa tal de Semasa, vai sair, em vez de água, fogo, né, desses canos. Vai sair lama, igual sai, né? Eu acho... É um tema que, para a oposição, fica muito mais fácil, porque a qualidade da água não é de hoje. Pelo menos 10 anos a gente vem observando a água preta nas torneiras, por conta do... Tá velho, né? Para a gente usar um português bem claro. O Osmar, do ponto de vista da comunicação, tem se aproveitado mais disso. Mas ele também é muito superficial, porque ele fala que precisa resolver o problema dos cargos, do cabidão de emprego. Eu sempre tomo cuidado com esse discurso, sabe? Tem muito cargo aonde? Qual que é? O que dá para cortar, não é? Até preciso dizer também, porque só dizer que tem cargo demais, eu penso que é pouco. O Robson fala da ação, e isso me toca porque eu fui autor dessa ação também.
onde nós ganhamos em primeiro grau e perdemos até hoje não sei como no Tribunal de Justiça, porque a decisão dos desembargadores, na minha opinião, contrariou todos os princípios possíveis de direito administrativo e constitucional, porque o Semasa fez lá um convênio com a prefeitura, dizendo que a prefeitura, na verdade, dizendo que eles arrebentam as ruas e o Semasa tem que ressarcir. Mas uma coisa não liquidada, muito superficial, e a prefeitura o Semasa colocou milhões de reais que eram para ser investidos em saneamento, na modernização das adutoras, tubulação e tal, e foi para o caixa da prefeitura. O Tribunal de Justiça disse que isso está certo, então quem sou eu para dizer que está errado? Desculpa te interromper, mas assim, não foi simplesmente um repasse. Ela criou essa decisão, acabou criando um passivo e o Semasa está acumulando... pagando, acumula dívidas com a prefeitura do município. Mas assim, se tu for para a linguagem popular, quer dizer, a Semasa estoura a rua e é usado dinheiro para cobrir o buraco da rua, né? Mas se tiver um planejamento bonitinho, dá para fazer organizado isso, né, claro, sem discutir porque na minha cabeça, como advogado, e que entendo disso, sendo uma autarquia e tendo autonomia administrativa e financeira, não pode ter esse tipo de coisa, a não ser que seja por lei, a não ser que tenha uma lei que regule esse tipo de compensação, não pode ser por convênio. Mas, repito, o tribunal diz que sim, os desembargadores é que mandam, eles disseram que está ok. O que sobra disso é que o Semasa tem bastante dinheiro que sobra da tarifa que ele cobra da água e desses 80% que o Osmar faz referência, que é a tarifa do esgoto, e esse dinheiro, na verdade, não está sendo reinvestido nem em água nem em saneamento. Então, para mim, superficial a resposta de ambos, não é? É preciso atacar o tema Semasa, que é o tema água e saneamento, de uma maneira mais clara. Não é vou acabar com o cabidão de emprego ou apresentei uma ação para cobrar. Não. O que é possível fazer dentro do Semasa para fazer sobrar recursos e esses recursos serem investidos? Porque é uma autarquia mega superavitária que tem condições, se com bastante planejamento, de entregar os 100%, por exemplo, da rede de esgoto num futuro não tão distante e recuperar as suas adutoras que é só abrir a torneira, a gente sabe que estão com funcionamento precário. Não, é o tipo da coisa que não adianta tu querer dizer que é culpa do outro, que é mentira, né? A dona Maria abre a torneira, se o sal estiver caindo, se a água estiver suja, não adianta tu dizer que é mentira. Não adianta dizer que a culpa é do outro, que o outro está mentindo, que é eleitoreiro. Não adianta. Se a mulher não consegue lavar o cabelo, se o filho não consegue tomar banho, tomar choque na torneira, se não dá para lavar uma roupa, adianta tu dizer que é mentira? Então, assim, é engenharia, é técnica, é ciência. Tem que investir o dinheiro. Cara, a água é um negócio importante, as pessoas tomam, fazem comida, usam no seu vestuário, não tem o que discutir, né? A água já ficou em segundo plano em toda essa discussão. Por quê? Porque o olho grande estava em cima do esgoto. Não, tem dinheiro para financiar esgoto, vamos botar cano no chão para cobrar 80% a mais na fatura. Ok, está acontecendo isso, e aí? A água tá uma porcaria. Então, assim, o Osmar até foi... não sabe se é água ou se é café. Não, a pessoa não sabe mais se é água ou se é o esgoto, que ela está pagando os dois, ela não sabe o que está entrando pela torneira e saindo. Então, assim, o Semasa é isso. A questão, acho que do cabide de emprego que ele quis falar é da capacidade técnica do gestor, assim, né? Eu vejo muito, assim, o Semasa parecido com o Porto, assim, tem que ter um alinhamento, sabe? A filtragem técnica. Entendeu? Quer dizer, o cara tem que ser, no mínimo, um engenheiro para estar ali, para tocar as frentes, para fazer as estações como tem que ser, para fazer... É um negócio muito perigoso, pô. Tu pode matar a pessoa se tu fizer um negócio errado, cara. Sabe quem que tá tomando a água de Itajaí? Pode matar as pessoas, tu tem que tomar muito cuidado. É um negócio muito sério, entendeu? Se a gente vê aí quantos acidentes aconteceram em cidades no mundo afora aí por causa da água. Então, sei lá. Não, e não é que eu não entendo. Eu entendo o que o Osmar quis dizer, eu só queria que ele esclarecesse, porque eu penso a mesma coisa. Quando eu olho para o organograma do Semasa, eu também acho que dá para tirar alguma coisa, mas não dá para tirar muito. Não dá para tirar muito. Agora, se o problema é esse que tu está colocando, e eu concordo, é fundamental que para cada gerência daquela, para cada diretoria, esteja alocada ali a pessoa certa,
tecnicamente falando, isso não tem dúvida, né? Mas é que eu acho chato quando o candidato fala genericamente sobre isso. Tem que acabar com o cabide de emprego. Não, que cabide? Onde é que está? Quem que está no lugar errado? Onde que poderia ser diferente, né? É só nesse aspecto, sim. Mas eu não estou fazendo a crítica à resposta dele, eu faço a crítica à resposta dos dois. Nenhum dos dois me convenceu de que está fundamentalmente por dentro das grandes questões que são as questões do Semasa, que é a qualidade da água e a qualidade e a abrangência da rede de coletora de esgoto, e em que prazos que isso será possível, quando é que isso vai ser resolvido. Esse debate mais profundo, infelizmente, ficou de fora. Vamos esperar os próximos debates. São dados bastante difíceis de discutir também, né? É uma coisa que, de repente, de transição em diante, o cara tem acesso a... Agora, que não dá mais para discutir isso com político, não dá também, como a gente falava do Porto outra vez. Quer dizer, tem que sentar com engenheiro, com engenharia, como foi o negócio da barragem. Um monte de político dando discurso, um monte no meio da eleição, o sal entrando na casa das pessoas e os publicitários querendo resolver. Isso não dá, gente. É engenheiro que tem que resolver. Se abrir a torneira, o sal cair, não adianta dizer que é mentira. Não adianta dizer que é culpa dos outros. Ora, então, eu acho que antes da eleição conseguiram resolver aquela situação, aquela tragédia eleitoral. Tu se refere a 4 anos atrás. Aquela discussão foi em 2020, né? Estourou a barragem por baixo ali. Era água, então, assim, água preta. Um dizendo não, porque o outro disse que é isso, o outro disse que é aquilo, o outro tá mentindo, o outro tem parente disso, o outro tem parente daquilo, tá bom. Aí eu ficava imaginando se a pessoa... tinha parente era eu. Tá? É verdade, é verdade. Aí eu ficava imaginando assim a pessoa em casa. Pô, o cara tá dizendo que é mentira. Mas, porra, tô abrindo aqui, a água tá vindo salgada, não adianta dizer que é mentira, porra. Sabe? Mas é isso. Tecnicamente, Semasa, como Porto, precisa de técnico perfeito. Gerenciando. De preferência, engenheiro Santana. Preferência. Nicolas, também foi falado em turismo, né? Mais uma vez, eu volto a dizer, o turismo Itajaí, na minha humilde opinião, lógico, muita gente das antigas aí contribuiu, desde o Renato da Marejada, sempre teve um... Mas, assim, o turismo de eventos, que o Chiodini, na sua pergunta, não quis explorar, preferiu explorar o de navios. Eu acho que existe, antes e depois de Evandro Neiva, né? Nós já conversamos isso aqui. Só que depois de Evandro Neiva não teve mais nada para comparar também. Ele subiu muito o patamar de Itajaí, principalmente na parte de eventos. E a coisa estava acontecendo. Eu vi o esforço dele tentando avançar em outras áreas, como Praia Brava e tal, mas aí já encontrando resistência da galera do urbanismo. O Evandro teve dificuldades. Ele nunca foi um cara com muito traquejo político, né? Ele teve alguma dificuldade nesse sentido. E hoje está tendo uma oportunidade no governo do estado de... Tenho visto que na Serra Catarinense, conversei com alguns empresários, quer dizer, a coisa está se expandindo, está funcionando, ele tem feito um bom trabalho. Mas voltando para Itajaí, eu acho que depois de Evandro está difícil de entregar, principalmente final de governo ainda é mais difícil ainda, né? Mas uma proposta para manter esse patamar ou elevar, depois dessa rampa que o Evandro fez subir, é muito difícil. Eu já fiz minhas referências positivas ao Evandro e só faço resgate histórico, assim, que me parece que a primeira Volvo Race lá no governo de Jandir já tinha dado essa primeira elevada que o Concordo, o Evandro deixou aqui, e hoje o gráfico desceu demais. O Chiodini até falou do turismo de eventos, ele disse que vai retomar a Festa do Peixe, a Festa do Colono, e falou da Festa da Tradição Nordestina, que me parece o Robson também já tinha falado em algum momento, acho que foi na entrevista que nós fizemos. E está no plano de governo. E está no plano de governo dele, né? Sim, eu acho interessante como... E falou dos transatlânticos, né? Eu acho interessante como o Chiodini, ele fala assim com a naturalidade, né? Vamos retomar e tal, né? Sem que isso não cole nele, né? Porque está colado, porque na verdade quem não fez foi o governo que ele é sucessor.
Por que não fez, né? Explica por que não fez, faltou recurso, foi priorizado outra área, a gente vai retomar por isso, por aquilo, vou tirar dessa fonte, se não foi possível agora, vai ser possível depois. Acho que a resposta ficou muito vaga, acho que em ambos os lados o tema ficou mal não, mas ficou pouco profundamente debatido também. Uma coisa que veio na fala deles foi o Convention Bureau, acho que é esse o nome da Associação dos Hoteleiros e dos Restaurantes. Essa é uma... Na fala de quem? Do Chiodini. Okay. Eles que conversou com eles, né? Essa é uma boa notícia para a cidade. Eu tenho visto esse grupo de empresários dialogar com a classe política, dialogar com as outras entidades e trazerem soluções inovadoras para o turismo. Me parece que qualquer solução para o turismo de Itajaí, para o próximo governo, seja lá quem for o prefeito, passa por conversar com esses empresários, porque eles finalmente se organizaram e organicamente estão, enfim, dialogando soluções importantes para o turismo da cidade. Mas eles receberam todos os candidatos, não foi? Eu acredito que sim. Eu conheço o Ronaldinho ali, o Marambaia lá. O Guilherme. E uma galera muito preocupada, assim, muito atenciosa. Esse povo do Convention Bureau, assim, eles são bem dedicados E claro, o resultado imediato, eu acho que essa foi a leitura do Evandro, assim, quando ele começou a fazer esse movimento. O resultado imediato para que as pessoas comecem a respirar turismo é essa questão de um evento bem montado, bem armado. Claro. O Osmar fez uma acusação que é um evento muito caro, que é no caso da Marejada, que não sei o quê. Eu não me recordo, mas assim, ela era, se eu não me engano, é gratuita, o acesso à Marejada, né? E tal. A Volvo é um evento privado, querendo ou não, acaba o público entrando numa questão de fomento, né? Tanto que o convênio é de fomento. É uma outra situação, é envolvido patrocinadores, donos de marca é um negócio muito difícil de fazer, o gerenciamento quando envolve grandes marcas, grandes, né? Como foi da Volvo, como foi que continuou como patrocinadora, só tirou o nome do evento. Então, assim, o município estava numa vibe de respirar grandes momentos, né? A festa do peixe foi maravilhosa, a Marejada deu um up muito grande, a Volvo sempre coroando isso tudo com uma presença internacional de Itajaí. Não sei, eu não vi, pelo menos entre os dois, eu não vi que daí foi entre Chiodini e Osmar, né? Esse embate. Eu não vi um comprometimento no sentido de... Não, na vida do passageiro. Na vida do passageiro também foi um trabalho que o Evandro recuperou, porque tinha perdido tudo. Aí foi recuperando aos poucos ali, foi uma grande conquista, está em todos os veículos de comunicação e tem crescido, né? O Thiago, muito timidamente, como atual secretário de Turismo, acumulando, não é, função com o desenvolvimento econômico, teve dificuldades orçamentárias, teve dificuldades políticas, teve, como ele mesmo se declarou na internet e tal, e acabou. Agora parece que a Marejada esse ano está caminhando para ser executada, né? A festa do Colono foi criticada também no debate. Houve uma desistência, o secretário da Agricultura na época preferiu usar os recursos que tinha no orçamento para horas máquinas, para atender as demandas, né? Gastou bastante em hora máquina, assim, subiu bastante o orçamento de hora máquina lá no interior. E aí trocou a festa do Colono por hora máquina. Tomara que tenha resolvido bastante problema de enxurrada, disso aqui. Mas é isso, eu não vi confiança nenhuma no futuro do turismo, nem um comprometimento sério com uma base do turismo. Porque, como eu volto a falar, como eu volto a dizer, o Evandro, ele criou uma base, quer dizer, o evento faz a cidade respirar. Isso, criou uma atmosfera de eventos. E aí todo o resto começa a acontecer. Aí a hotelaria, o turismo de negócio e tal. Aí a coisa meio que parou. Alguém tem que pegar isso, porque era bom, funcionava, Convention Bureau e tal, aprovava toda essa gestão. Então, assim, tem que pegar dali e continuar. Esse negócio de
sabe? O navio, a pessoa está hospedada no navio, não dá dinheiro para o hotel. O navio é um outro nicho. Ele atende um outro nicho do turismo. Ele não atende um nicho que atende um grande evento ou grandes eventos ou eventos de negócio. Então, assim, tem que contemplar todo mundo. Não pode, né? A sociedade tem para ser atendida, os negócios para gerar emprego e tal, e tem que cuidar muito com isso. E aí, essa visão mais ampla, eu acho que nós tivemos o começo e a continuidade tá faltando pai. E a gente volta para a experiência, né, Jean? Porque assim, ó, talvez eles não falem disso, porque se for falar de Volvo Ocean Race, vai ter que falar de nomes do passado. Amilcar Gazzaniga, Paulinho Bornhausen. Se for falar dos eventos recentes que foram sucesso, tem que falar de um nome consolidado, que é o nome do Evandro Neiva, por exemplo. E olha como o cara certo no lugar certo faz a diferença. E quero dizer que o Evandro Neiva ouvia Amilcar Gazzaniga, ouvia Paulinho Bornal, se reunia com eles, discutia essas questões. Eu vi várias vezes, inclusive o Amilcar Gazzaniga foi homenageado num evento do lançamento da Volvo na Marejada. Mas se não fosse a Volvo, nós não teríamos nem a Marina ali hoje, né? Para o tamanho e a importância, o divisor de águas que foi a realização desse evento que se repetiu, ainda bem, né? E a gente torce para que se repita mais vezes. Aqui na cidade de Itajaí, eu tive em Alicante, com meu dinheiro, tá? Fui lá estudar, mas tive a oportunidade de ir na Marina deles. Porque tem gente que vai com dinheiro público, né, Jean? Tem? Tem. Eu não, eu fui com dinheiro meu. Fui estudar na universidade, mas fui lá na Marina. Eles têm um museu da Ocean Race lá. Coisa mais linda. Inclusive, Itajaí tem um mapão gigante, tá Itajaí lá como um dos pontos e tal. Então, esse tipo de ideia precisa ser explorada para que um evento como esse possa ter uma continuidade nos anos em que ele não exista, mas que ele aconteça de qualquer forma, de outra maneira. Mas eu queria voltar. A pessoa certa no lugar certo, isso faz uma diferença danada. E às vezes essa pessoa é experiente. Vou resetar tudo, começar tudo de novo, aí não tem um monte de coisa, porque daí não vai ter expertise para tocar um evento como esse. Então, não é? Vamos lá. Inovação é importante, reestruturar, tirar a gente que está lá já com teia de aranha é fundamental, mas também dizer que vai resolver tudo, mudando tudo, esse discurso eu já ouvi, já não funcionou, e eu espero muito que um dos que ganhar, o que ganhar, coloque as pessoas certas no lugar certo. E se essa pessoa certa for alguém que já foi testado, que já passou, mas que funcionou, bota, não precisa esconder o cara, porque isso é importante para a cidade. Ô, Nicolas, eu andei levando um puxão de orelha essa semana com os nossos... que nós não criticamos em nenhum momento a ausência de mulheres nas chapas disputando a eleição. É verdade. E agora? O que eu vou falar para esse povo? Quem criticou tem toda a razão. O que a gente vai falar? Nem eu, nem o Jean somos dirigentes partidários e quem colocou as candidaturas foram os partidos. O Jean tem filiação partidária, eu tenho também, mas eu fui praticamente expulso da direção partidária quando um dos candidatos entrou no meu partido. Fiquei sem condição nenhuma de gerenciar o processo político. O Jean, eu sei que é a mesma coisa, nossas histórias, né, recentes são bastante semelhantes. Mas eu compartilho dessa preocupação e tenho certeza absoluta que o Jean também. Nós queríamos ver mulheres nas chapas, é evidente que sim, mas não estava no nosso controle. O Partido dos Trabalhadores tinha colocado, né, a Eliane Rebelo. Dentro da federação ali do Partido Verde, a grande liderança, Eliane Neves Rebelo Adriano, já foi vice-prefeito de Itajaí, vereador atuante, militante, liderança partidária, liderança comunitária da educação, da comunidade da educação. Infelizmente, não prosperou a candidatura de João Paulo. Também não deixava de ser mais qualidade para o debate, mais qualidade, porque João Paulo é uma grande figura, um cara, né, a própria Eliane também. Mas, infelizmente, é isso. Eu também concordo. Acho que a presença da mulher... Espero que o vencedor contemple a presença das mulheres, pelo menos no desenrolar do seu governo, no secretariado. E, na Câmara, né? Tem candidaturas femininas, as pessoas podem optar por candidaturas femininas. Eu acho, como é uma das maiores renovações que vai ter dos últimos 30 anos aí, pelo que se prevê, começando pelo fato de vários vereadores não buscarem a reeleição, tá aí uma oportunidade do próprio eleitor fazer justiça às mulheres e
e equilibrar ainda mais essa disputa, ou essa presença, essa representação, né? É isso. Ô, Gia, mas uma curiosidade para nós antes da gente terminar. Quem que tu achou que se saiu melhor no debate dos três? É complicado, porque daí começa o nego dizer que tu, né? Tu tá puxando Tá pra isso. torcendo pra ele? Eu fui defender o Jardim Bellini na outra, Uhum. já disseram que agora eu sou o Robson. Uhum. Porque eu defendi a experiência. E o Robson acertou em não esconder, muito pelo contrário, se orgulhar da experiência de Jardim Bellini na sua chapa. Mas daí o pessoal já confunde tudo, né? E então, assim, eu acho que confiança não foi o debate. Para mim dizer para ti assim, pô, deu para confiar mais nesse, deu para confiar mais naquele, eu acho que não foi o debate. Eu acho que os três candidatos estão devendo muito, assim, estão em débito com a população. E isso é um perigo para o nosso futuro, porque assim, se a população daqui a pouco não confiar definitivamente num candidato, não enxergar ele, não enxergar o grupo que está por trás, quem é que está ao redor, quem é esses cadáveres escondidos no armário que a gente falava no começo, isso me preocupa muito, porque daí o próprio compromisso com o voto perde o valor dado pelo próprio eleitor, pelo dono do título de eleitor do voto. Então, assim, o que mais me preocupa é isso. E é o candidato que está devendo, a culpa é do candidato, sabe? Em se firmar como candidato, se firmar como apresentar, aparecer mais, porque essa coisa... Tem muita gente que diz assim, vai pra rua, a rua é importante. Mas assim, ó, enquanto eu tenho que andar 10 quilômetros para alcançar 100 pessoas, eu posso alcançar 1 milhão por dia gastando 15 minutos do meu tempo para conversar um pouco mais profundamente sobre alguma questão ou tal. É uma questão de dividir a agenda, saber se comportar enquanto candidato no sentido de entregar propostas tangíveis, né, que sejam viáveis do ponto de vista de execução. Não adianta ficar inventando história. Então, assim, do ponto de vista de confiança, eu acho que perdemos a oportunidade das entrevistas e perdemos a oportunidade que o debate deu a todos, sabe? Aquela coisa do, pô, esse cara sabe fazer, esse cara tem experiência, esse cara tá bem acompanhado, esse cara a coisa precisa partir de uma sensação. As pessoas precisam sentir isso, precisam se conectar afetivamente com aquilo que o cara quer entregar, com aquelas bandeiras que o cara ama, com o sentimento do cara em relação à terra do cara, né? Seja principalmente a Natal, né? Do cara. Então, eu para te dizer bem a verdade, assim, dessa vez eu vou votar branco e nulo. Que aí sabe que quinta-feira que vem a coisa muda. Não, achei que ia ser mais dinâmico, mas não tá tanto. Não, é isso. Como eu falei no início, eu acho que foi um debate que foi mais uma tiração de máscara, mas eu acho que foi positivo nesse aspecto. Cada um tirou a máscara um do outro ali, algumas máscaras que estavam colocadas, né? Botaram os pinguinhos nos is, assim. Achei legal. Acho que o Osmar é um excelente comunicador, me chama a atenção a atuação dele. Várias vezes avaliado por nós aqui nesse sentido, né? Ele é muito bom para se comunicar. Em termos de conteúdo, acho que o Robson e o Chiodini foram um pouco melhores. Mas concordo contigo nessa questão do débito, falta sim. Uma pena também, Jean, eu sou de um tempo, minha primeira eleição em 2004, acho que é de 8 também, provavelmente, nós tínhamos 90 dias de eleição, né? 90 dias. Hoje são 40, praticamente. Falta hoje quanto? Hoje é dia 10? Dia 12? 27 dias. 27 dias. Mas acaba dia 5, não pode falar mais nada? Então... Sim. Exatamente. Então é muito pouco, né? Muito pouco exatamente para que esse debate se aprofunde e a coisa acaba ficando rápida. Vamos ver os novos debates, talvez os candidatos venham com propostas um pouco mais rápidas. E agora, antes de fechar mesmo, eu queria fazer um comentário daquele início. Me chamou a atenção o número que tu trouxe. 2.200.000 reais na conta já do Chiodini. Sim, sendo 1.540.000, se eu não me engano, do MDB Nacional e 586 mil do União Brasil. União Brasil também já depositou na conta do Chiodini.
E o Robson 586 mil. 80 mil e o outro O 89. Robson só recebeu 90 mil e o Osmar 89 mil. Eu achei esse número interessante porque eu posso estar ficando louco com a memória prejudicada, mas eu tinha entendido em algum momento, para a fala de alguém, que o Chiodini não iria usar o fundo do MDB, que sendo presidente estadual ele ia priorizar os outros municípios e utilizar recursos privados para a campanha Itajaí. Mas ficou claro que não é o caso, talvez eu que esteja equivocado com a minha memória, mas 1,5 milhão do fundo eleitoral do MDB é bastante dinheiro e já na conta chamou atenção. Não significa que o Robson ou o Osmar não possam chegar nessa cifra, porque eles ainda têm tempo para arrecadar, inclusive para que as pessoas saibam, eles podem até gastar sem arrecadar, né? Depois, no final é que eles têm que fechar a conta. É perigoso isso. Né? Mas 2,2 milhões do Chiodini foi um número que, a essa altura do campeonato, me chamou a atenção. A campanha está poderosa. União Brasil e o... E engraçado que os dois presidentes estaduais do Jaraguá do Sul, né? Chiodini E o Chioquete. E o Fábio Chioquete, né? Engraçado. Né? Aí o União Brasil já depositou rapidinho. Deve ser porque é vizinho lá em Jaraguá. Só pode, porque... senão ia falar mal do outro lá na cidade. Não, o histórico dele é diferente, né? Tem Casa Itajaí que vale um podcast aqui do que esse Chioquete já fez aqui na cidade, as confusões que ele já fez. Sério? De prometer e não entregar, né? Eu tenho testemunhas. Não, mas com o Chiodini ele cumpriu. 600 mil tá na conta. Pois é. Interessante. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de estar nos ouvindo, nos acompanhando. E até quinta-feira que vem. E vamos que vamos, esquentando os tamborins.